E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula de política e ideologia. Começando hoje, ideologia de mercado. Bom, ideologia de mercado, vocês já devem, a gente já falou mais ou menos algumas coisas aqui, inclusive logo nos primeiros vídeos eu disse para vocês que a gente vai trabalhar em três esferas, os estudos das ideologias e como que elas dominam os processos de comunicação. Ideologia de guerra, que a gente já viu nas últimas aulas, ideologia de mercado, e dentro da ideologia de mercado, a gente vai falar um pouco de ideologia política, tá? Mas são as próximas aulas. Ideologias religiosas. E, claro, eu acho que vocês gostaram bastante das aulas que a gente fez, as análises dos filmes. No caso de ideologia de mercado, eu estou trazendo para vocês um filme um pouco desconhecido do grande público atualmente, tá? Mas é um filme que fez bastante sucesso na época em que ele foi exibido. É uma obra-prima do diretor Michael Mann. Chama-se O Informante, recebeu aí 7 indicações para o Oscar, inclusive de melhor filme, e que tem dois monstros, na minha opinião, do cinema norte-americano: Al Pacino e Russell Crowe. Lembrando que o Russell Crowe, naquela época, era começo dos anos 2000, esse filme, se eu não me engano, ele é de 2003, 2004, não tenho toda certeza agora para falar para vocês. Ele já tinha feito um grande sucesso com o Gladiador. Ele teve que engordar, inclusive, para fazer esse filme. Mas é importante a gente analisar como que os atores também, de uma maneira ou de outra, tiveram até semelhanças físicas. O personagem do Lowell, que é o personagem do Al Pacino, nem tanto. Mas deixa eu contextualizar para vocês onde eu quero chegar com esse filme e por que ele é importante a gente estudar na ideologia de mercado. Bom, vamos lá, rapidamente. Ideologia de mercado faz com que você tenha vontade de comprar alguma coisa sem a menor necessidade. Arnaldo, tem alguma coisa a ver com publicidade? Sim, total. As relações entre publicidade e ideologias de mercado estão intrinsecamente ligadas. Para o pessoal, inclusive, de publicidade, eu estou falando exatamente disso, de ideologias para o mercado. Mas no caso aqui em questão, a pergunta que fica e que eu quero permear essa aula hoje é: até que ponto as corporações, as empresas que anunciam nos veículos de comunicação controlam o conteúdo editorial dos veículos de comunicação? Essa é a grande pergunta da aula. Até que ponto tudo aquilo que você, eu, todo mundo assistiu até hoje nos telejornais, nas grandes reportagens, nos jornais aí, nos programas televisivos de domingo, o que o Brasil sempre teve, inclusive, até que ponto as interferências de grandes veículos de comunicação, de grandes empresas, acontecem dentro dos veículos de comunicação? Essa relação acontece ou não acontece? Você que está estudando jornalismo, comunicação social, não vá pensando que você não vai chegar um dia para trabalhar e não vai vir uma ordem de cima para baixo da editoria da tua redação mandando você fazer a cobertura A, B ou C. Ou cortar o seu texto A, B ou C porque vai desagradar o anunciante A, B ou C. Isso é uma ilusão. Mas isso acontece. Oh, meu Deus, como que isso acontece, Arnaldo? E onde está a verdade jornalística ou a ética jornalística? A ética jornalística, infelizmente, em 2020, eu tenho que falar para vocês, ela termina quando começam os pagamentos dos anúncios publicitários nos veículos de comunicação. Essa é uma verdade inconveniente. Vamos começar contando a história para vocês aí do que nós vamos trabalhar hoje aqui, até mostrar a cena que eu gostaria de falar para vocês. Essa é a grande pergunta. A realidade social transmitida pelos meios de comunicação de massa pode ser construída por grandes corporações empresariais? Nós estamos sendo vítimas dessas empresas. Essas empresas dominam o mercado, mas a ponto de dominar, inclusive, a informação do mercado. Ou mais, em algum momento, produtos, empresas podem ser donas de veículos de comunicação. Essa linha é muito tênue que acontece. O que consumimos, o que compramos, o que classificamos como bom ou ruim, o que desejamos como meta de consumo, o que compartilhamos nas redes sociais, tudo está atrelado à ideologia de mercado, que nos faz querer obter, consumir e gerar valor. Por que algo para mim custa tanto e para outra pessoa pode não custar nada? Ou por que você deseja tanto comprar alguma coisa em detrimento de outro? A publicidade vai defender isso como sendo
o objeto dela de trabalho, né? Criar o desejo, criar a necessidade, criar o produto e sanar essa necessidade, te oferecendo esse produto. A pergunta que eu estou colocando é um pouco mais ampla. Você realmente precisa consumir isso? Ponto. 2, você consome isso com responsabilidade? Porque há toda uma cadeia de produção. O capitalismo, por exemplo, que a gente vai ver inclusive nas outras aulas, ou nas aulas futuras, ele fala sobre essa produção infindável de itens e produtos e um consumismo geral, mas que automaticamente se destrói, porque há de se chegar um momento em que eu não tenho uma sustentabilidade que faça com que o produto seja reposto no mercado, ou que os próprios seres humanos não consigamos ter ambiente para viver. A gente vai estar entrando, então, nos assuntos mais atinentes. Mas e do outro lado dessa ideologia de mercado? Será que se todo mundo tivesse acesso ao consumo, ou se o consumo fosse algo efetivamente positivo para todo mundo, se não houvesse classes sociais, se todo mundo consumisse igual, nós consumiríamos menos? Porque estamos consumindo na mesma classe social? Será que não seria o contrário? Nós consumiríamos, inclusive, em escalas muito maiores? Nós não estaríamos abrindo mais possibilidade de problema do que solução? Bom, são questões que a gente vai responder nas próximas aulas. O que fica dessa aula aqui é a crítica diagnóstica, seguindo os materiais que a gente já falou nas análises do Rambo, do Top Gun, sobre esse filme, o Informante, tá? Uma contextualização rápida para vocês entenderem qual é a história. A história vai se basear em dois personagens, o produtor de televisão, que é o Lowell Bergman, e o personagem do informante, que é o Jeffrey Wigand, tá? O Lowell Bergman é um produtor de um dos maiores jornais norte-americanos, que é o 60 Minutos. E, inclusive, passa até hoje. E naquela época era apresentado pelo jornalista Mike Wallace, que depois aposentou, e é interpretado pelo Christopher Plummer. Do outro lado, você tem o Jeffrey Wigand. Quem é Jeffrey Wigand? Ele é um químico, é um professor de química, mas ele é um químico que era para ter sido nomeado vice-presidente de marketing, inclusive, de uma das maiores empresas de produção de cigarro dos Estados Unidos, a empresa Brown Williamson, que possui várias marcas de cigarro até então sendo produzidos. A história se passa entre os anos de 95 e 96, tá? O que acontece? O Jeffrey Wigand é demitido. Ele é demitido, não se explica bem no filme o porquê que ele é demitido, e ele cria um dossiê. Ele faz um dossiê, né? O filme também deixa isso um pouco no ar, se ele seria o autor desse dossiê, porque esse dossiê acaba chegando na mão do Lowell. O Lowell é um produtor, é um jornalista, ele recebe as informações. O Jornal 60 Minutos é conhecidíssimo pela sua credibilidade jornalística, ou seja, é um dos maiores jornais dos Estados Unidos, dentro da CBS, do grupo CBS News, que é o que seria, digamos assim, o jornal, o Estadão, vamos colocar assim. É uma credibilidade histórica dentro da televisão norte-americana. Esse material chega e é um material bombástico. Esse material diz algumas coisas que nunca e jamais teriam sido admitidas pelo grupo, né? Essa foto aqui de baixo, inclusive, do grupo dos proprietários de empresas ou os donos, né? Os considerados os donos, que foram chamados, inclusive, meses antes da história acontecer, aos tribunais, porque já tinham sofrido algum tipo de denúncia de que havia algum problema, algum processo errado da produção dos cigarros vendidos para os norte-americanos. A ideia é a seguinte: o que o Jeffrey Wigand possui na mão? Ele possui informações de que, deliberadamente, a Brown Williamson, entre outras empresas que também produzem cigarros, estariam colocando uma substância que aumentaria o poder de vício do cigarro para o fumante norte-americano. Ou seja, é até uma parte engraçada do filme que é muito real, eles simularam muito como que foi a entrevista real mesmo do Jeffrey Wigand para o Mike Wallace. É um dispositivo, considera, eles até falam, né, que cada cigarro é um dispositivo de nicotina. Só que é um dispositivo muito exacerbado. Ao invés de os índices de nicotina serem diminuídos, eles estavam sendo elevados por substâncias químicas irregulares
para aumentar o poder de vício, ou seja, quanto mais a pessoa fumava, mais viciada ela ficaria e mais consumiria aquele produto. O problema é que mais chances das pessoas possuírem e desenvolverem problemas de pulmão, câncer de pulmão, por exemplo, era inerente que acontecesse. Era, de toda forma, uma consequência natural. O Jeffrey Wigand, então, acaba sendo o personagem, o informante. Ele tem as informações, ele sabe, ele é a fonte. Ele acaba se encontrando com o Lowell e ele opta por dar, ele é convencido pelo produtor a dar uma entrevista. Só que há um problema. Ele tem um contrato de confidencialidade assinado com a empresa. E esse contrato de confidencialidade fazia com que ele fosse processado, porque ele sabia demais. Então, quanto mais informações verdadeiras ele colocasse, mais ele seria processado. E ele teria que pagar indenizações, inclusive, para a empresa. E ele perderia o seguro de saúde da própria filha. A filha dele tem problema de pulmão. Numa jogada, né, da produção, ele grava a entrevista, ele dá a entrevista. Essa entrevista acaba sendo editada, mantida dentro das condições jornalísticas que são aceitáveis até então, e o segmento, eles chamam de segmento, o segmento está pronto para ser exibido. Só que aí acontece um problema, e é o que eu estou dizendo aqui, ó. Paralelamente à produção de 60 minutos, é comunicada que, se exibir a matéria, poderá interferir no contrato de confidencialidade entre o Wigand e a Brown Williamson. Agora, deixa eu mostrar para vocês a cena que eu quero falar sobre essa aula, que é até que ponto o jornalismo e as corporações estão ligadas, então estão intrinsecamente ligadas dentro desse universo midiático. A cena são duas cenas juntas, né? O produtor, que é o Lowell, que é o personagem do Al Pacino, conversando aqui nesse momento com o Mike Wallace, que vocês estão vendo, que é o Christopher Plummer, e o chefe de jornalismo está junto. Eles são chamados para uma reunião com o departamento jurídico da empresa, da CBS Corporation, que é a dona da CBS News. E acontece um diálogo que eu vou explicar daqui a pouco. Vamos lá. Shall I send for coffee? Sorry I'm late. No, we're fine. Are you sure? Yeah. All right. I thought we'd get together because there's a legal concept that has been getting some new attention recently. Tortious interference. If two people have an agreement, like a confidentiality agreement, and one of them breaks it because they are induced to do so by a third party, the third party can be sued for damages for interfering, hence tortious interference. Interfering? That's what we do. I think what we're trying to tell you is that it happens all the time. This is a news organization. People are always telling us things they shouldn't. We have to verify if it's true and in the public interest, and if it is, we air it. And after we corroborate it, that's why we've never lost a lawsuit and run a classy show. Anything else? And 60 minutes verification is exact and precise, and I don't think it would hurt to make sure you're right on this one. Why? You think we have liability? What's the CBS News position, Eric? There's a possibility it's rather remote. But one we have to check on, Mike. I've retained outside counsel to do exactly that on a segment, I might add, that's already rife with problems. What does that mean? Rife? I'm told unusual promises were made to Wigand. No, only that we would hold the story until it was safe. And I'm him to- told there are questions as to our star witness's veracity. His veracity was good enough for the state of Mississippi. Our standards have to be higher than anyone else's because we are the standard for everybody else. Well, as a standard, I'll hang with, is this guy telling the truth? Well, with tortious interference, I'm afraid the greater the truth, the greater the damage. Come again? They own the information he's disclosing. The truer it is, the greater the damage to them. If he lied, he didn't disclose their information and the damages are smaller. Is this Alice in Wonderland? You said on this one. What about this one? If this holds up, and it very well may not, Mike, but if it did, and we aired this segment, and CBS was sued by Brown and Williamson, I think we could be at grave risk. How grave? Well, at the end of the day, because of your segment, the Brown and Williamson Tobacco Company could own CBS.
You know, I am sorry, but I'm due upstairs. Is CBS Corporate telling CBS News, do not go to air with this story? You're getting ahead of yourself. We're all in this together. We're all CBS. We'll find out soon. Thank you, gentlemen. Tortious interference. Sounds like a disease caught by a radio. Lunch? Sure. Don't worry, we call the shots around here. O personagem do Al Pacino não se conforma. E o personagem do Al Pacino, que é o produtor, ele tem uma visão diferente do jornalismo. Ele acredita que, exatamente, o jornalismo faz uma interferência ilícita, exatamente porque ele divulga as informações que são indesejadas, né? Vamos ver agora o que acontece na continuidade da cena. Debbie, it's me. I want you to check some filings and give me John Wilson's number at Baxter. What now? Acontece uma segunda Buster's reunião. coming over. Hello, Lowell, Mike, Don. There has been so much soul-searching about this Weigand. I've decided we should cut an alternate version of the show without his interview. So what happened to Ms. Caparelli's checking with outside counsel first, all that crap? That's happening. And hopefully we won't have to use the alternate, but we should have it in the can. I'm not touching my film. I'm afraid you are. No, I'm not. We're doing this with or without you, Lowell. If you like, I can assign another producer to edit your show. Well, since when has the paragon of investigative journalism allowed lawyers to determine the news content on 60 Minutes? It's an alternate version. So what if we have an alternate version? And I don't think her being cautious is so damned unreasonable. So now, if you will excuse me, gentlemen, Mr. Rather's been complaining about his chair again. Before you go, I discovered this. SEC filing, the sale of CBS Corporation to Westinghouse Corporation. Aí que entra a jogada. Ele descobre, jornalisticamente, que uma empresa está comprando a CBS News. Veja. What? Yeah, I heard rumors. It's not a rumor, it's a sale. If Tisch can unload CBS for $81 a share to Westinghouse and then is suddenly threatened with a multi-billion-dollar lawsuit from Brown and Williamson, that could screw up the sale, could it not? And what are you implying? I'm not implying, I'm quoting. More vested interests. Persons who will profit from this merger. Ms. Helen Caparelli, General Counsel of CBS News, $3.9 million. Mr. Eric Cluster, President of CBS News, $1.4 million. Esse é o Eric Cluster. Ou seja, os advogados e os donos vão ganhar numa negociação se a venda acontecer. Só que a venda só pode acontecer se não houver um processo judicial contra a CBS News. Uma outra empresa está comprando e uma outra empresa não vai querer comprar uma empresa aqui de televisão que está sendo processada por uma outra empresa por conta de uma reportagem. Então veja, os interesses financeiros e econômicos dos advogados, do diretor, inclusive, da CBS News, numa negociação que pode beneficiá-los. Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calar o jornalismo, eu tenho que esconder a informação, porque há um negócio acontecendo e eu posso ter uma interferência ilícita nesse segmento. Continua. Are you suggesting that she and Eric are influenced by money? No, of course they're not influenced by money. They work for free. And you are a volunteer executive producer. CBS does not do that. And you're questioning our journalistic integrity. No, I'm questioning your hearing. You hear reasonable and tortious interference. I hear potential Brown and Williamson lawsuit jeopardizing the sale of CBS to Westinghouse. I hear shut the segment down, cut Wygand loose, obey orders, and fuck off. That's what I hear. You're exaggerating. I am? You pay me to go get guys like Wygand,
to draw him out, to get him to trust us, to get him to go on television. I do. I deliver him. He sits, he talks. He violates his own fucking confidentiality agreement. And he's only the key witness in the biggest public health reform issue, maybe the biggest, most expensive corporate malfeasance case in U.S. history. And Jeffrey Wigand, who's out on a limb, does he go on television and tell the truth? Yes. Is it newsworthy? Yes. Are we gonna air it? Of course not. Why? Because he's not telling the truth? No, because he is telling the truth. That's why we're not gonna air it. And the more truth he tells, the worse it gets. You are a fanatic, an anarchist, you know that? If we can't have a whole show, then I want half a show rather than no show. But oh no, not you. You won't be satisfied unless you're putting the company at risk. What are you? Are you a businessman or are you a newsman? Because that happens to be what Mike and I and some other people around here do for a living. Lowell. Put the corporation at risk? Give me a fucking break. Lowell. These people are putting our whole reason for doing what we do on the line. Lowell. What? I'm with Don on this. É a hora que o jornalismo morre. Bom, entenderam aonde eu quero chegar? Nós estamos diante de uma situação em que o jornalismo acaba sendo refém não somente do interesse publicitário, mas do interesse do negócio como um todo, né? A produção do programa é forçada a exibir uma versão editada da entrevista de Wigand, que mesmo assim perde o seguro de saúde, tem o casamento desfeito. A vida do Wigand é totalmente destruída porque ele vai colocar uma verdade na televisão. E essa verdade, de uma maneira ou de outra, acaba interferindo em muita gente. Porém, o legado dele é claro, ele consegue fazer com que essa entrevista da CBS News consegue fazer com que a justiça norte-americana abra um processo bilionário que vai gerar em 246 bilhões de dólares em indenizações para as famílias que tiveram pessoas com câncer por conta do problema, do consumo de cigarros produzidos pela Brown & Williamson. Só que as consequências são terríveis, né? Lowell Bergman acaba pedindo demissão, o programa é exibido pela metade, e só mais recentemente, eu até posso colocar para vocês depois no nosso Classroom, o link da entrevista original. A CBS News fez um review, na verdade, da história, depois que o caso foi totalmente editado, depois de vários anos. Recentemente eles colocaram o conteúdo da entrevista da íntegra, como foi entrevistado. E essa imagem que vocês estão vendo aqui agora é a simulação da reportagem, né? De como que foi. Eu até trouxe para vocês como que eles foram bem realistas em relação à produção, né? Ali do lado, o Jeffrey Wigand real e o personagem do Russell Crowe, até nos trejeitos eles são parecidos, o personagem do Mike Wallace, e no caso é o Christopher Plummer, e a imagem final que circulou, inclusive foi na época do lançamento do filme, dos personagens, o Pacino com o personagem real, que é o Lowell Bergman, que acaba virando professor de ética, inclusive, na Universidade da Califórnia, me parece. Califórnia tem uma grande faculdade de jornalismo lá, e depois os dois personagens, porque acabaram escrevendo um livro. O próprio Jeffrey Wigand escreve um livro contando a sua história e etc. Bom, o que eu quero encerrar a aula de hoje dizendo é exatamente isso. As interferências que podem acontecer, ideologicamente falando, entre o comércio, entre os meios mercadológicos e os princípios que norteiam a cobertura do material jornalístico. Nós não estamos diante de situações pontuais. Isso acontece todo santo dia, com uma frequência muito grande. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre essa distinção política. E a gente vai voltar um pouco também a falar sobre um pouco da história política, mas aí já global, de modo geral. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado dessa análise mais uma vez aqui. Escrevam nos comentários, mandem o WhatsApp, o que vocês estão achando, tá legal? Grande abraço, até semana que vem, gente. Valeu!